Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com a adesão a esta tribuna do bem, que pertence a vocês, bem como a todos aqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para residir. O melhor estímulo que vocês podem conceder a este canal é postarem comentários, concederem likes e também, se o desejarem, fazerem críticas, porque uma sociedade necessita sempre do contraditório. A força de nossas teses e argumentos, ela se consolida a partir da troca de opiniões. A palavra, nem sempre acordante, pode conter grandes ensinamentos. Sinceramente, eu não posso admitir o que se passa atualmente na sociedade brasileira, em que pessoas estão sendo punidas por emitirem opiniões. Eu espero que essa página negra na nossa, até então, entendida como democracia, seja eliminada da linha de nosso horizonte. Vamos voltar a ter aquele livre clima em que todos, concordantes e discordantes, opinem livremente e que a mão do destino se encarregue do resto, agora não a mão de pessoas eminentemente passantes, não é? Você e todo o planeta assistimos à derrocada daqueles indivíduos que julgavam que fariam o império dos 1000 dias e tal, e coisa, dos 10 séculos, enfim, do que fosse. Esses indivíduos são passageiros. Preservemos a democracia. Mas vamos lá. O tema de hoje é algo escondido no tapete da ilha de Veracruz. Nós estamos falando do contingente de milhões de cidadãos analfabetos absolutos e funcionais. De uns anos para cá, começou-se a trabalhar o quintal eleitoral. Então, 1000 teses foram levantadas por alguns radicais para fomentar a cisão entre os nacionais. Então, começaram com a tal da história das cotas, que os supostos beneficiados ainda não perceberam que onde existe cotas, não existe igualdade. Então, cotas para negros, cotas para pardos, cotas para indígenas, e o que sobra? Vai para quem? Com certeza, para a maioria dominante. Então vamos acabar com essa história de cotas. O brasileiro não precisa de cota, a cota é uma esmola. Uma vez um governador de Brasília, que eu tinha grande admiração por ele,
perdi depois do que ele me falou. Eu falei nessa história de cotas já há uns 15 anos atrás, dizendo para ele minha inconformidade com isso, porque isso daí era uma discriminação. Ao que ele me respondeu com uma sapiência professoral: Ascioli, isto é o que se chama discriminação positiva. Eu disse: me perdoe, professor. Não existe discriminação positiva. A discriminação mascara, antes de tudo, um ódio guardado em relação a uma parte da população, ou uma frustração, ou um complexo. Mas, por favor, não fale em discriminação positiva. E desde esse dia eu apaguei esse cidadão do mapa. E acho que o eleitorado também. Mas vamos lá. Surgiram as tais das cotas. Então, cotas para brancos, me perdoem a expressão, de epiderme clara. Cotas para negros e, desculpe, estão insistindo no erro. É de epiderme escura. Cotas para indígenas, são índios mesmo. Cotas para quilombolas. Meu Deus do céu. Quando é que o povo brasileiro vai perceber que isso daí é uma falcatrua em relação aos nacionais? Existe ou não existe a igualdade entre os nacionais? Se existe, não podem existir cotas. Nós temos que eliminar isso. Mas como eliminar? Eu vou colocar para vocês aonde está escondida a máscara das cotas. Todo mundo olha na direção errada. Vamos olhar na direção certa? O problema das cotas está em algo escondido no tapete da República Brasileira. O analfabetismo absoluto e funcional. Exterminemos este câncer educacional e desaparecerá a necessidade de cotas. Porque as cotas têm sido administradas por esses radicais para manterem a bota, ou a sandália, ou mesmo os pés descalços, sobre as costas de uma população indefesa. No momento em que nós erradicarmos o analfabetismo no Brasil, absoluto e funcional, esses espertalhões que têm origem na bica d'água começarão a sentir que nós percebemos o truque. Outro truque é iludir os menos favorecidos com o diploma universitário em escolas de baixo nível. O diplomado sai com o diploma em uma mão e uma muleta profissional na outra, incapaz que será de ocupar os espaços profissionais pretendidos. Então nós chegaremos à conclusão que essa história de
multiplicar diplomas universitários, é aquela velha tese do doutor. Tu sabe com quem que tu tá falando? Pessoal, esse é outro embuste. Não vamos cair nesse truque. O Brasil não precisa de doutores. O Brasil precisa de um povo alfabetizado. Eu não quero uma massa de diplomas universitários. Eu quero técnicos capacitados a um ano de curso, após um ano de curso, já exercerem uma profissão. O Brasil precisa de trabalhadores e empregados com qualificações técnicas. Vejamos, uma universidade existe um gasto por aluno de milhões de reais. Esse gasto vai ser recuperado quando? Nunca. Até mesmo porque muitos abandonam o curso vendo a ineficácia daquela graduação. Vamos investir fortemente na erradicação do analfabetismo da população brasileira. E como é que se faz isso? Olha, está diante de nós. A erradicação do analfabetismo no Brasil não passa por Brasília, não. Está muito distante de Brasília. A erradicação do analfabetismo absoluto e funcional no Brasil será a partir do chão de fábrica. O que é o chão de fábrica? São as prefeituras municipais, as câmaras de vereadores, até hoje tidas como empregos políticos de segunda classe. Errado. As prefeituras são o grande braço da sociedade. Pena que nunca seus ocupantes se deram conta disso. O prefeito de uma cidade é o verdadeiro maestro de uma orquestra que toca todas as notas, como o autor da sinfonia ou da ópera determinou, no mesmo ritmo, com a mesma intensidade. É esse o grande papel que as prefeituras não assumiram até hoje no Brasil. Os prefeitos, sempre preocupados com os seus próprios botões, guardanapos, sapatos e figurações, jamais olharam para as suas populações abaixo do nível zero. Eles sempre olham para os bem favorecidos, porque os sonhos deles, pasmem todos, são os governos dos estados, são o Congresso Nacional, a nível de senadores ou deputados federais, ou postos de ministros de Estado, ou até ambições maiores a nível de tribunais superiores ou comando do executivo. Os prefeitos brasileiros nunca se deram conta que a prefeitura municipal é o cargo mais importante da República. É ela que determina a qualidade de vida nas cidades. Quando nós olhamos o noticiário das ruas do Rio de Janeiro na televisão,
e nos apavoramos, nós não pensamos nem um minuto em Brasília. Nós pensamos no Rio de Janeiro. Na Avenida Brasil, né? Foi até tema de novela. Nos arrastões em Copacabana, ou na Avenida Maracanã, não é? Em dias de jogos, ou ao redor do estádio do Maracanã. Olha, pessoal, a vida do cidadão está nas ruas da cidade. Sabe, aquelas mesmas cidades em que o policiamento fardado não é visto. O que são os policiais? Somos nós uniformizados. Só que nós não encontramos alguém que nos defenda. É o cachorro que passa ao nosso lado sem focinheira, rosnando e nos ameaçando, e não existe ninguém próximo para nos socorrer. É aquele vandalismo desenfreado nos ônibus, ameaçando cidadãos que vão ou retornam do trabalho e não têm a quem recorrer. Criminosos que obrigam os passageiros a descer para tocarem fogo nos ônibus. Ou irritados com a demora do motorista em entregar a férias do dia, o alvejam friamente. Então a ausência de policiais fardados na rua estimulou, ao longo dos anos, essa insegurança pública, esse temor que todos temos de caminhar as ruas, sejamos garotos, jovens, adultos, idosos, senhoras grávidas, cadeirantes, portadores de necessidades especiais, ou até mesmo cego, que esses também não são liberados desses ataques malditos. Então nós estávamos falando do analfabetismo. E eu adentrei pelas páginas criminais. Fiz isso ao acaso? Não, intencionalmente. O problema do analfabetismo gera a criminalidade pela ausência de alternativas. Ataquemos o analfabetismo e nós teremos um contingente maior de cidadãos aptos a buscarem outras formas de vida. Neste momento em que a criminalidade no Brasil atingiu níveis absurdos, não dá para esperar nenhuma solução nem outra. Ambas têm que ser tocadas. O analfabetismo tem que ser atacado como um câncer maligno, que é, e gerador de múltiplos problemas sociais, dentre eles a elevação da criminalidade. O ataque a ele deve ser fulminante e ocupando todos os níveis da pirâmide social. Ou seja, para se alfabetizar alguém, usemos a velha e boa cartilha. Nada de mirabolantes formas de ensino, não. E ensinar alguém pode ser até sobre o assoalho, sobre um piso de concreto armado. Se colocarmos uma mesa, para o professor. Mas para ensinar alguém, também não precisa de mesa e cadeira.
Basta disposição. Se o professor sentar no chão com os alunos e cada um possuir uma cartilha, olha pessoal, em 3 meses aprendem. Nós precisamos de determinação. A alfabetização tem que ser em todos os lugares. Já imaginaram nos condomínios, nos clubes, nas associações de bairro, sindicais, empresariais? Vamos fazer a caça do bem. Não existe a caça do mal, vamos fazer a caça do bem. Vamos estimular os analfabetos de que eles não cometeram nenhum crime, não. O crime foi cometido por maus administradores que não agiram até hoje a tempo de erradicar este mal maligno curável. Se o analfabeto se conscientizar que ele possui uma doença do mal com cura, ele vai buscar a cura. Porque ele não foi culpado dessa doença. Essa doença foi causada, sim, pela má gestão de recursos públicos, por conceitos deturpados da educação e objetivos políticos escusos. Nós temos que despertar no povo brasileiro que grandes países, até pouco tempo atrás, eram nações de 5ª classe. Países orientais que abandonavam suas crianças à morte nas ruas porque eram meninas. E menina não gerava força de trabalho. Então era preferível que a menina morresse para se tentar a gestação de um menino. Determinada ocasião, esses países em algum momento evoluíram e perceberam que o problema não era a gestação de meninos ou meninas, e sim a erradicação do analfabetismo. Investiram maciçamente na educação de base e hoje em dia despontam como grandes parques industriais, abastecedores de máquinas e equipamentos e saber em todo o mundo. E por que o Brasil seria diferente? Quando eu vejo que aprendi na escola quem foi a Menófis IV, ou o Império Inca, ou quem foi Akenaton, Amon. Espera aí, pessoal. Quanta baboseira não está sendo ensinada a essas crianças? Crianças que foram reprovadas na escola em História da América, cujo professor jamais esteve por lá, ou por egiptologia, ou pelas guerras napoleônicas, ou pelas batalhas na Revolução Americana. Não, pessoal. Nós precisamos saber quem foi Marcílio Dias. Quem foram os heróis? Matias de Albuquerque. Nós precisamos saber quem foi o Marechal Rondon. Os irmãos Vilas Boas. Quem foi o presidente Juscelino Kubitschek? Quem foram os autores da Previdência Social?
Por que o Brasil era um país litorâneo até os anos 50? E nós fizemos uma revolução social caminhando para o oeste, sem sangue. Os autores da integração nacional pelo idioma. Vocês veem uma Europa recortada por países que falam inúmeros idiomas, e nós temos 8.513.844 quilômetros quadrados cobertos pela língua portuguesa. Ah, pessoal, os portugueses têm muito valor. Eles unificaram todo o nosso território. E a única diferença que existem são simpáticos regionalismos que todos falam alegremente e entendem. Nós não temos dialetos nesses 26 estados e um território, não é? Nós não temos isso. Nós não temos isso nos 5.570 municípios. Todos falam português que se entende. Nós não temos racismo, pessoal. Vamos acabar com essa história. Isso é invencionice de radicais querendo cisão entre brasileiros. Nós temos epidermes claras e epidermes escuras. Até porque essa história de epiderme é só olhar para cima. É a força do sol. Onde o sol bate mais forte, a epiderme tem que ser mais resistente. É como aquele pãozinho que a gente coloca no forno. Olha aí, meu filho, torra o pão, mas não deixa queimar, hein? Se deixar o pãozinho fora do tempo, no forno, que é a versão caseira do sol, a pele do pãozinho vai ficar de outra cor, mas ele continuará pãozinho. Há um tempo atrás eu assisti um brasileiro, eu não vou nem falar o nome dele para não me aborrecer, falando que o Brasil tem dívidas escravagistas. Nós não temos dívida escravagista não, amigo. Bebe água que vai melhorar para você. Nós temos apenas pessoas de epiderme clara, epiderme escura, e não éramos nós que colocávamos nas costas africanas os derrotados nas batalhas. Esses derrotados na batalha eram vendidos ao mundo pelos próprios vencedores tribais. Eles sim eram os escravagistas. Aí quando esses personagens derrotados chegavam ao Brasil, eles chegavam com as suas estruturas, porque eles eram realeza de tribos derrotadas. Então esses chamados escravos no Brasil também tinham dentro dos quilombos os seus próprios escravos. Eles traziam esse vínculo de lá. Então, quando a gente começa a perceber que o pessoal da Finlândia, que não recebe tanto sol, tem a pele bem mais clara, e o pessoal da África, que recebe um sol inclemente, o Criador, para fortalecê-los, escolheu a pele escura, pasmem, nós chegamos à conclusão que a turma de pele escura
é muito mais forte que a turma de pele clara. Porque tem uma pele resistente ao mais inclemente sol. Aí vocês olham para mim e dizem, mas a senhora, você está com seu olho todo aberto? Por que o japonês não tem o olho aberto, o coreano, o malaio? Por que o olho vai se fechando até o extremo norte do Japão? Quanto mais recebe a força dos ventos, o Criador, para protegê-los, diminui a abertura dos olhos, mas é óbvio. É óbvio. Essa história de olho puxado é a ação do Criador. Essa história da epiderme escura é a ação do Criador, que é tão maravilhoso, que transformou o nosso corpo em uma máquina fantástica, que às vezes fica 50, 60, 70, 80 anos sem ir ao médico, que seria a versão do mecânico de nossos carros. Então não existe, vamos acabar no Brasil com essa história de racismo. Deixemos isso para aqueles torcedores ignorantes que adoram ser presos, imitando macaco nas arquibancadas. Macacos, coitados dos macacos sendo imitados por esses trogloditas que não merecem nem o adjetivo de pessoas da era Neandertal, não merecem. Então, quando eu vejo essa história toda, essa grande vitamina social, eu retorno para aquele ponto inicial da nossa conversa, o analfabetismo. Aí reside o mal de todos os males. Em cima do analfabetismo é que foram construídas todas essas teses radicais. Solução para isso? Mas é tão fácil. Vamos banalizar a cultura no Brasil. Tá aí. Vamos banalizar a cartilha. Presente de Natal, vamos dar a cartilha. Se for alfabetizado, vai lecionar. Se não for alfabetizado, vai aprender. O grande presente de Natal do povo brasileiro seria dar uma cartilha a alguém, para estimular esse alguém a lecionar ou a aprender. Outra coisa, pessoal, que eu gostaria muitíssimo, e para isso eu preciso contar com a força de vocês, é nós estimularmos o ensino de xadrez nas escolas. Vamos banalizar o xadrez. Os países com maior número de cientistas, pesquisadores, professores, são os países que desenvolveram a ciência do xadrez. Eu chamaria de ciência porque mexe tanto com o nosso cérebro que exercita toda a mente humana. Então é até muito pouco chamar o xadrez de esporte. Xadrez é uma ciência. Vamos banalizar o xadrez. E por fim, pessoal, um pedido meu a vocês. Botem na cabeça de todo mundo para aprenderem um outro idioma. Nós não podemos querer presidentes que se proponham a serem secretários-gerais da ONU monoglotas. Até porque para não pagarem vexame.
Nós não podemos querer presidentes de organismos de exportação e importação que não saibam falar pelo menos o inglês. Então, realizemos todos que as crianças nascem chorando. Na China, na Alemanha, na Itália, onde for. E até no Brasil, não é? E um ano depois não falando outro idioma. Falam por quê? Porque ficaram ouvindo outro idioma e aprenderam. Se dirijam a uma pessoa que esteja nas ruas, sentado em algum canto, entendeu? Um descamisado, e perguntem para ele o que é hot dog. Ele vai dizer na hora. Perguntem o que é um cheeseburger, ele vai dizer na hora. E vocês vão comprovar que não precisa ser gênio para aprender outro idioma. Querem desenvolver o turismo no Rio de Janeiro? É muito fácil. Vamos instrumentalizar os nossos taxistas. Nós temos aí mais de 140 mil guias de turismo à disposição da cidade não trabalhados. Um cursinho básico de turismo do Rio de Janeiro, ensinando os pontos turísticos da cidade com dados básicos. Um idioma. Vamos ensinar essas pessoas a falarem 100, 200 frases em outro idioma, seja através do YouTube, que oferece esses cursos aí a toda, seja através do estímulo. Nós não podemos assistir ambulantes tentando prover a família das 3 refeições com os meios que dispõem, sendo brutalizados com ações trogloditas de supostos fiscais municipais. Não! Vamos transformar esses fiscais, esses guardas municipais, em educadores. Vamos estimular, vamos levantar quem é analfabeto, quem precisa de ajuda. Vamos padronizar esse atendimento de rua para que o turista não se sinta em Bangladesh. Vamos organizar isso. A venda de rua pode ser organizada sim. Vamos estimular essas pessoas a terem hábitos de higiene, ou pelo menos ensiná-las. Quando eu vejo no metrô aquela fala de sempre, não pisem na linha amarela, ela é sua garantia de segurança. Meu Deus do céu, vamos mudar o discurso. Não pisem na linha amarela, porque a linha amarela é um piso tático de emergência para informar aos deficientes visuais a área de perigo. Não vamos pisar no piso tátil azul, porque ele é o piso direcional. É ele que informa os deficientes visuais para seguir em linha reta. Aí vocês me perguntam, assim, olha, a turma pisa na faixa amarela e na faixa azul por quê? Porque ninguém se deu ao trabalho de ensiná-los o que é faixa amarela e o que é faixa azul, nem para que existem. E aí vocês olham no metrô, nas principais estações do Rio de Janeiro, os pisos táteis de alerta e direcional acabados, danificados, destruídos, e pessoas em pé aguardando a próxima estação. Vocês veem o metrô chegar, todo mundo subir a escada e quem precisa embarcar fica lá em cima preso. Ninguém diz para que a turma que sobe e sai das composições deveria subir pelo lado esquerdo. E quem desce pelo lado esquerdo também. Não é simples? É.
Porque quem sobe pelo lado esquerdo, sobe afastado da composição. E quem desce pelo lado esquerdo, desce no sentido de acesso à composição. Então, um não esbarraria no outro. Basta uma fila para descer e 3 para subir, mas no posicionamento certo. Lamentavelmente, eu tenho falado isso para as pessoas erradas, ou aquelas que não têm poder decisório. Por isso eu criei esse canal. Nesse canal eu falo para vocês. Se vocês quiserem divulgar, apostei certo. E eu acredito em vocês. Porque vocês sabem que eu não quero cargo eletivo, nem vocês. Nós queremos um mundo melhor para todos nós. Para finalizar, voltemos ao tema analfabetismo. Sentiram que o analfabetismo absoluto e funcional é a raiz de todo o problema nacional? Lanço um desafio a todo mundo. Algum de vocês já alfabetizou alguém? Eu tenho certeza que muitos de vocês já alfabetizaram aquela doméstica que trabalhava na casa de vocês, aquele povo, aquele garoto pobre das redondezas, aquele entregador que não sabia ler. Eu sei que por trás desta câmera estão muitos brasileiros de valor. E é para vocês que eu estou dirigindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe nosso país.